Meu querido e minha querida, agora nós vamos ter mais um momento de pregação e vamos trazer o Henrique Arida aqui conosco. Eu quero saber se tem alguém da arquidiocese dele. Tem alguém de Sorocaba aqui? Por que não ficaram em pé? Vamos lá, cadê Sorocaba? Ei, lá embaixo de novo. Cadê Sorocaba? Oh, maravilha, maravilha. Estamos aí então para trazer a palavra de Deus. O tema será o Deus que passa por mim. Vamos cantar ministério, aguardando Henrique Arida, que vai trazer a palavra. Alegria! Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito sopra nesse lugar, vai. Vento do Espírito sopra nesse lugar, refaz a minha vida, vem me renovar. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer, quero renascer, quero renascer, quero renascer, quero renascer. Boa tarde, irmãos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, amém? É uma grande alegria estar aqui, celebrando. Vim com a minha esposa Carol, minha linda esposa Carol, e com a minha família estendida, que é a Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Sorocaba. Estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E nesse momento de palavra de Deus, você pode se assentar. E se você tem a sua Bíblia, pegue comigo. Em João, no capítulo 4, versículo 1. Você que nos acompanha de casa, pelo aplicativo, pelo site da Rede Século 21, seja muito bem-vindo. Deus deseja falar com você. Deus deseja falar com a sua família. Desde os 12 anos de idade, quando eu fiz a minha experiência de oração, está aqui o meu coordenador, Tião, que é testemunha ocular disso. Eu posso testemunhar, durante essa caminhada em Renovação Carismática Católica, eu aprendi uma coisa, que a solidão, estar sozinho para o cristão, não é solidão. Estar sozinho para o cristão não é solidão, é retiro, porque Ele está conosco, Ele nos escolheu, Ele nos quis, e você é um eleito de Deus. Nós devemos tomar posse dessa verdade, porque na jornada da nossa vida, a única certeza que temos é essa: estar sozinho para mim, para você, não é solidão, é retiro, porque o Senhor está. Quando fechamos a porta do nosso quarto e nos colocamos em oração, por mais difícil que seja o teu combate, a tua luta, se você tenha, quem sabe, lutado, se você tem se sentido só, perceba que o Senhor está aí. E é disso que eu vim falar. O tema dessa pregação, o Deus que passa por mim. Vamos repetir? O Deus que passa por mim. Pega comigo em João, no capítulo 4, versículo 1.
O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos do que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Viu uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Meus irmãos, pega comigo o versículo 4, somente o versículo 4, um versículo muito curto, mas é uma rema onde Deus quer falar com a nossa alma, com o nosso coração, porque a grande verdade que nós estamos experimentando aqui, e que você aí em casa deve ser atingido por essa palavra de liberdade, de libertação. Ora, devia passar pela Samaria. Meus irmãos, nós sabemos, pelo estudo bíblico, que a Samaria não se dava com os judeus, o povo da Samaria, porque em 721, o rei da Assíria dominou a Samaria. A Samaria não teve força, a Samaria não teve vigor para resistir à invasão assíria. E com a invasão assíria, o rei e o povo assírio colocou na Samaria, que era povo de Deus, do único Deus, colocou junto com o culto do único Deus, 6 Baals, 6 maridos, que em aramaico significa Baal, ídolo. E a Samaria foi dominada em 721 antes de Cristo. Portanto, o judeu que se manteve fiel ao único Deus, o judeu que estava ali, povo da aliança, se manteve fiel, e não foi um povo profanado no seu culto, mas a Samaria foi, sucumbiu. E o que diz a palavra? Jesus, ele como judeu, ele jamais passaria pela Samaria, ele voltava da Judéia, e ele teria, como todo judeu, o caminho da roça. Sabe aquele caminho da roça que você tem todos os dias, que você passa por ele? Então, meus irmãos, da Judéia a Jerusalém, o caminho do judeu não é o da Samaria. Não é pela Samaria. Porque o judeu considerava
o samaritano impuro. Mas Jesus, diz o texto, passou pela Samaria. Era preciso passar pela Samaria. Eu estou aqui com os meus irmãos da Renovação Carismática da Arquidiocese de Sorocaba. Essa palavra é para mim, para você, para nós, para você que está em casa. O Senhor não passou um dia pela sua vida? O Senhor não mudou o trajeto dele? Meus irmãos que estão aqui no auditório, pensa comigo. Quando Jesus passou pela sua história, onde você estava? Na Samaria da prostituição, na Samaria do mundo, das drogas, na Samaria da idolatria. Onde você estava? Mas diz aqui, era preciso passar pela Samaria. E Jesus foi buscar aquela mulher no poço de Jacó. Jesus foi buscar aquela mulher sedenta. Jesus foi buscar aquela mulher lá no poço de Jacó, onde o povo de Deus celebrou a vitória contra os madianitas. Jesus passou pela sua vida, e Jesus quer passar pela sua vida, você que me acompanha, porque Deus é o Deus das surpresas. Fala isso para o teu irmão, o nosso Deus é o Deus das surpresas. Fala isso para o teu irmão, nosso Deus, Ele é surpreendente. Mas aí você pode dizer, se você, Henri, está falando que Deus é surpreendente, Deus é sempre novo, por que eu não experimento? Por que eu não vivo essa experiência do amor de Deus? Santo Agostinho diz, Deus tem uma obra para você. É aquilo que a gente estava ministrando. Deus tem uma obra para você, sim ou não? Fala isso, Deus tem uma obra para você, fala para o teu irmão. Você que nos acompanha, você que acompanha o Louvemos, o Senhor da sua casa, Deus tem uma obra para você. Mas então por que nós não experimentamos? Por que então nós não vivemos isso? Santo Agostinho tem uma frase: Deus tem uma obra na sua vida. Porém, para você receber um presente, a primeira atitude que você deve fazer é esvaziar as tuas mãos, porque mão ocupada não pode receber nada. Quando a tua mão está ocupada, o teu coração está impedido de receber, porque o teu coração está cheio. Você não pode receber o dom de Deus. Essa mulher estava no poço de Jacó, buscando água. Ela estava se preenchendo de uma água material. E Jesus diz, se você beber a água que eu te der. Jesus estava propondo uma substituição. Não beba mais essa água, pois eu sou a fonte de água viva. Eu sou a fonte de água viva, que sacia verdadeiramente a tua sede. E aquele que bebe desta fonte, não voltará a ter sede. Que Jesus possa passar. Mas para que Ele passe, você precisa de mais uma palavra nesse caminho espiritual. Santo Agostinho diz assim, eu tenho medo do Deus que passa por mim e eu não percebo. Quem sabe você está caminhando há tanto tempo e no meio da jornada, no meio da caminhada, você está se perguntando onde estás? Onde está o Senhor? Sendo que eu não o encontro mais como encontrava no início da minha experiência com Jesus. E no meio da caminhada você não percebe mais. Santo Agostinho diz, eu tenho medo
do Deus que passa por mim e eu não percebo. O problema, meus irmãos, não está em Deus. O problema não está em Deus. O problema está em nós, que não percebemos mais a ação do Senhor. O Senhor está passando pela sua vida. O Senhor está passando na sua família. O Senhor está passando no seu grupo de oração. O Senhor está passando e continuamente Ele está passando. Mas será que você está aberto para perceber o Senhor que passa? Quem sabe Ele tem amado você, pelo seu esposo, a sua esposa, por aquele irmão do grupo de oração. O Senhor tem te amado de uma forma, mas você não o reconhece. Você não o reconhece porque você não vê que na verdade é Deus, que na verdade é o Senhor. O Senhor está passando pela Samaria da minha vida. Uma Samaria que tem muitos ídolos. Qual é o ídolo hoje que deve ser tirado do altar de Deus? Qual é o ídolo que hoje precisa sair da tua casa, meu irmão, minha irmã? Qual é o ídolo que atrapalha a tua vida em Deus, a tua felicidade, a tua realização, a realização do teu matrimônio, da tua paternidade e maternidade? Qual é o ídolo que deve ser quebrado hoje, pelo poder do Espírito Santo? É preciso compreender que a Samaria sou eu, a Samaria é você. Nós temos muitos ídolos em nós. É preciso deixar Jesus reinar em nós. Era preciso passar pela Samaria. Durante esse dia aqui, na rede século 21, o Senhor está passando. O Senhor está aqui, Ele está passando no meio de nós. É preciso perceber a ação do Deus que passa, do Deus que ama, do Deus que cuida, do Deus que entende. Mas, meus irmãos, é preciso dar um passo, e aqui eu quero nessa pregação te dar uma arma espiritual. E a renovação carismática católica na minha vida me ensinou um caminho de espiritualidade, de entrega, que eu gostaria de passar aqui para vocês. Pega comigo no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20. No versículo 1. No primeiro dia, que seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo. Quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi a dizer a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. No versículo 11, entretanto, Maria se conservava fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choram? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar.
Disse-lhe Jesus: Maria. Respondeu ela. E voltando-se ela, exclamou em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai aos meus irmãos, e diz-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A atitude de Maria Madalena foi, ela se inclinou para olhar dentro do sepulcro, para experimentarmos o Deus que passa, para experimentarmos o Deus vivo, verdadeiro, que está vivo no meio de nós e tem uma obra para nós. É preciso se inclinar. Em Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo, Paulo caiu do cavalo, com o rosto em terra. Maria Madalena se inclinou para olhar o sepulcro. A atitude para experimentar Jesus. É preciso se inclinar. Inclinar a nossa vontade. Inclinar tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. Inclinar a nossa vida diante do Senhor. E isso é obra do Espírito Santo em nós. Isso é obra de Deus. Quando nós nos abrimos à ação do Senhor. E a renovação carismática no ano do jubileu, nós estamos celebrando 50 anos de Duquesne nos Estados Unidos. E eu digo para todos vocês, Duquesne hoje é aqui e agora. Porque a graça de Pentecostes está sendo derramada. Pentecostes é aqui. A Universidade de Duquesne é aqui. Quando nós abrimos o nosso coração para viver o novo de Deus. E aquele que é tocado pelo Espírito Santo, ele se inclina, ele se inclina, ele se inclina, porque o nosso Pentecostes é com Maria Santíssima. O nosso Pentecostes não é órfão, o nosso Pentecostes tem aquela que é para-raio do Espírito Santo. A Virgem Maria nos ensina a viver no Espírito. Meus irmãos, a Virgem Maria foi tão obediente ao Senhor, que nem mesmo o nome do filho dela ela pôde pôr. Ela não colocou nem o nome do filho. Uma obediência radical, uma obediência, um despojamento, uma inclinação total de si mesmo. Você quer experimentar o Senhor hoje? Você deseja isso? Então é preciso se inclinar. Inclinar a sua vontade, inclinar a sua vida, inclinar o seu coração, os seus sentimentos, inclinar tudo o que você é em adoração ao Senhor. Como Paulo provou o chão, como Maria Madalena se inclinou, como Maria Santíssima, a serva humilde do Senhor, provou o pó. Porque nós somos pó, e ao pó nós voltaremos. Se queremos experimentar o Senhor hoje, é preciso desnudar, esvaziar para encher. O poço de Jacó não mata mais a nossa sede, porque a nossa sede é a sede de Deus. Se você que está acompanhando, quem sabe passando lutas, e o Senhor toca no coração de algumas pessoas que nos acompanham, você está aí na sua casa, experimentando o vazio, a solidão, você que pensou em tirar a sua vida, o Senhor te visita agora, Ele te ama, Ele ama você do jeito que você é, Ele te conhece, Ele sabe o seu nome está gravado no coração de Deus, a sua vida tem valor. Apenas permita que hoje Jesus possa entrar na Samaria da tua casa para converter a Samaria da tua casa, da tua solidão. Permita que a solidão da sua vida se transforme num lindo, num perene retiro na sua vida.
onde o Senhor vai te amar, te curar, como bom pastor te colocar nos ombros. Quem sabe Deus está te amando, Deus está fazendo, Deus está realizando. Você que tem reclamado de Deus, você que tem dito que o Senhor não faz, você não tem enxergado, Ele tem feito, mas Ele não faz do seu jeito. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, você, na jornada da sua vida, você sabe o que é melhor para você em todo o tempo, sim ou não? Sim ou não? Não. Em todos os momentos da sua vida, você sabe o que é melhor para você? Quem aqui já pisou na bola? Quem aqui já errou, já caiu, já machucou, já foi machucado, ferido? Agora eu pergunto para você. Você crê que Deus tem o melhor para você sempre? Sim ou não? Isso dói no ouvido, mas se eu sei que eu não sei o melhor para mim, se eu sei que Deus sabe tudo o que é bom para mim, então por que eu insisto em fazer do meu jeito? Sabe por que nós não vemos os sinais de Deus? Porque nós antecipamos a hora que é dele. Nós antecipamos aquele momento, aquela hora que é de Deus, e nós estragamos tudo. Nós estragamos porque somos pecadores, porque não confiamos. Quando Adão e Eva provaram o fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido, qual foi o pecado original, meus irmãos? O pecado da origem foi chamar Deus de mentiroso, porque Eva acreditou no canto da sereia da serpente. Olha, se você comer do fruto, você será como Deus. Eva comeu e deu a Adão o fruto do conhecimento do bem e do mal. Chamaram Deus de mentiroso. Acreditaram na serpente, e perderam totalmente a graça e se viram nus, distantes, assim como o filho pródigo em Lucas 15, ele pegou a sua herança, foi para terras distantes. Você lembra do texto de Lucas 15? O pai do filho pródigo foi atrás do filho, sim ou não? Não, porque Deus deu o livre arbítrio. Deus deu o livre arbítrio. Ele deu a herança para o filho, e ele perdeu o filho. Ele viu o filho no alpendre, do seu alpendre ele viu no horizonte o filho ir, porque o pai, a fraqueza do pai é o livre arbítrio que ele nos deu. Ele te deu o livre arbítrio para você até mesmo se distanciar de Deus. Que dor, imagine a dor do coração de Deus. Imagine a dor no coração do Pai, de ter apostado em você, de ter te amado eternamente com o amor de Deus, com um amor sem fim, que ama até o fim, até as últimas consequências de uma cruz, entregando o seu único filho. Deus te deu o livre arbítrio. Você pode ir para lá, você pode ir para cá, você pode optar pelo Senhor ou não. Imagine a dor do coração de Deus quando você diz: eu não quero a tua presença, eu não quero ser de Deus. O Senhor vai respeitar a tua decisão, mas aí você vai viver aquilo que Adão e Eva no drama da alegoria do Gênesis, acontece hoje na minha e na sua vida. Quando nós estamos no pecado, meus irmãos, não conseguimos perceber Deus. É assim ou não é? Quando estamos mergulhados na lama
no pecado, no chiqueiro do filho pródigo, nós não conseguimos mais ver o Deus que passa por mim, o Deus que passa por você. Você lembra da frase de Santo Agostinho? Eu tenho medo do Deus que passa por mim e eu não percebo. Deus está tentando falar com você. Deus está tentando te amar de muitas formas. Deus está tentando derramar sobre a sua vida um novo avivamento. É preciso dar o teu coração, dar o teu interior, é preciso dar a liberdade, o livre acesso, para que o Senhor possa agir, e a Samaria se converta, a Samaria se transforme num lugar, num território santo. Você é território santo, a sua vida tem valor, Deus te chama pelo nome, Ele troca reinos por ti. Para de se maltratar, nós devemos parar de ficar nos maltratando, nos escondendo na moita, lá do livro do Gênesis, quando o homem pecou, quando a mulher pecou, a primeira atitude do homem e da mulher em pecado, desgraçados. Quando Deus perguntou a Adão, onde estás? O que Adão disse? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, jogou a culpa no Senhor, jogou a culpa em Deus e jogou a culpa na mulher. Eu não sei se isso acontece na sua casa. Muitas vezes estamos jogando a culpa da nossa infelicidade no outro. Estamos jogando a culpa do nosso fracasso no outro, na esposa, no esposo, nos filhos. Não temos a coragem de assumir a nossa responsabilidade. Não temos a coragem de assumir aquilo que nós somos, pó diante de Deus. Nós devemos aprender a fazer essa experiência, meus irmãos, de esvaziamento, de kenosis. Jesus, sendo Deus, se fez homem, sendo homem se fez escravo, sendo escravo assumiu a morte dos malditos, a morte de cruz. Na oração quinta da liturgia nós rezamos, caminhamos na estrada, não ouvi? Caminhamos. Qual é o meu caminho, o seu caminho? É o caminho de Jesus? Pegando Filipenses 2, de 6 a 11, o hino cristológico de Paulo, presta atenção aqui, eu vou resumir para a gente finalizar, orando juntos, mas aqui eu termino. A experiência de Deus, do Deus que passa por mim, do Deus que passa pela sua vida, ela precisa acontecer de verdade, mas é preciso viver essa dinâmica. Como que eu posso conhecer a Deus? É descer de todo o altar de idolatria, a idolatria do ego, a idolatria da vaidade, a idolatria da distância de Deus, de colocar pessoas no lugar de Deus, estruturas, coisas no lugar do Senhor. É preciso limpar o altar que é de Deus e fazer esse processo. Ser humano demais. O que é ser humano? Humano demais, como Maria. A humildade, o humus, se reconhecer pó, se reconhecer pequeno, pequeno servo do Senhor, é assumir a nossa humanidade, o humus, a terra, o pó, descer ainda mais. Nós estamos aqui falando de grupos de oração. Você que está em casa, o grupo de oração mudou a minha vida. Procure o grupo de oração da sua paróquia. Você que está aí, quem sabe, sedento como a samaritana, necessitado do poder de Deus, da presença amorosa de Deus, procure, ainda nessa semana, na sua paróquia, o grupo de oração.
e faça do grupo de oração esse oásis de água viva, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua história. É preciso se esvaziar, assumir a nossa humanidade, ser servo. Quem aqui é servo de grupo de oração, levanta a mão. Louvado seja Deus pelo seu ministério, louvado seja Deus pelo teu serviço. Ser servo para quê? Para que ser servo? Olha a dinâmica, esvaziamento, sendo Deus ele se fez homem, sendo homem se fez servo, assumiu a cruz. Você quer ser exaltado? Você quer ser exaltado pelo Senhor? O que você deve fazer então? Aquele que se humilhar será exaltado. O caminho, meus irmãos, é esse. Aquele que quiser ser exaltado, se humilhe, desça do pedestal da idolatria, assuma a humanidade, assuma o serviço ao irmão, o serviço ao reino de Deus, a palavra de Deus. Toma a sua cruz e siga-me. Essa é a promessa de Jesus. Porque quando nós assumirmos a nossa cruz, o Senhor mesmo exaltará, e nos exaltará. O Senhor é a nossa recompensa, o Senhor é a nossa vida, a nossa força, mas é preciso, para se inclinar como Maria Madalena, é preciso se inclinar diante do sepulcro, para ver Jesus, experimentar Jesus. E nesse momento eu convido vocês, vou chamar a Adriana aqui, nós precisamos dobrar o nosso coração, sermos verdadeiramente adoradores, e nesse dia, deixa Jesus transformar a Samaria da tua vida, deixa Jesus ser o Senhor da sua vida, assim como Jesus disse à mulher, os 6 que passaram por você, não eram seus, eu sou o único esposo da tua alma, eu sou o único esposo do povo eleito. Por isso fica de pé. Se você pertence ao Senhor, se você é dele, se você é de Jesus, nesse momento eu te convido a lançar-se na misericórdia de Deus, esse Deus que está vivo e passa no meio de nós. Se abandona, nós vamos cantar, e que nesse cântico nós possamos orar, pedindo ao Senhor, Senhor, eu desejo perceber a tua presença. Deus é capaz de transformar sua vida, o impossível Ele fará, porque és precioso aos seus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer e se entregar sem medo. Ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres.
se te entrega sem reservas, tua vida se transformará. Então irás provar, e Ele pode muito mais. Deus é capaz de tocar reinos por ti, abrir mares para que possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. E conforme o Henri ia pregando esta palavra, o Espírito Santo me dava uma palavra de ciência: medo. Põe a mão no seu coração. Quais são os medos? Você que está aqui nesse auditório, você que está sintonizado aí na rede Século 21, em todo o Brasil, quais são os medos que você deseja entregar ao Senhor nesta tarde? O medo, talvez, de dizer o sim à messe dEle, o medo de se entregar para ser um operário do Senhor. O desejo do Senhor, que é o mesmo de ontem, de hoje, de toda a eternidade, é o mesmo Jesus que passou na Samaria, que conversou com a samaritana, e o Senhor também quer conversar com você. E o Senhor sabia tudo a respeito daquela mulher, tudo que havia ocorrido no seu passado, tudo que tinha acontecido, os envolvimentos amorosos daquela mulher. O Senhor sabe tudo a seu respeito, todo ao seu passado. E como o nosso irmão colocava aqui, pela inspiração do Espírito Santo, todo o pecado, todas as algemas que estão sobre a sua vida, o que você deseja agora é entregar ao Senhor. Entregue ao Senhor, levante o seu braço em direção ao céu e vá dizendo: Senhor, eu quero entregar tudo que me algema, eu quero entregar, Senhor, a minha vida, eu quero entregar, Senhor, os empecilhos, os questionamentos, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes tem me impedido de me abandonar. E como Maria Madalena, eu não tenho me inclinado, eu não tenho me rendido diante da vossa presença, eu não tenho ouvido a sua voz. Mas nesta tarde, Senhor, eu me decido e eu quero dizer: Rabone, mestre, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Como Henri dizia, o Senhor olha para dentro de nós, o Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor, com o seu olhar, Ele te olha por dentro. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e nós nos rendemos à tua presença, Senhor. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abrir mares para que possa atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar.